Maravilha, então, galera. Bora começar aí uma revisão. A gente ficou muito tempo, né? Devido ao feriado de 7 de setembro, a gente ficou longe aí durante um tempinho. Então, vamos fazer uma revisão do que a gente estudou até agora, né? A gente criou um primeiro algoritmo de ordenação. A gente descobriu que o nome desse algoritmo é ordenação por seleção, ou selection sort. E esse algoritmo ele tem uma técnica, né? A gente faz implementações por partes, justamente para a gente chegar no nosso objetivo. A implementação que ele vem fazendo por partes é bem tranquila, né? Porque primeiro a gente descobriu como buscar o maior, buscar o menor, né? Ver dentro de um conjunto quem que é o menor ou localizar um valor dentro de um conjunto. Então a gente estudou essas formas de identificar. A partir do momento que a gente consegue ter essas identificações, né, que a gente consegue fazer as identificações de um menor valor, do maior valor e buscar um valor dentro de um determinado conjunto, dentro de um determinado conjunto, a gente começa a utilizar isso daí misturado, a gente pega isso aí, dá uma misturada, juntou tudo numa caixinha e vamos utilizar isso daí. Por quê? Porque funciona da seguinte forma o algoritmo de ordenação por seleção. Ele começa aqui no nosso caso, a gente tem 5 elementos, aí a gente começa com os 5 elementos. Então, inicialmente, a gente vai iniciar aqui a nossa pesquisa sobre todos os elementos. Então, a gente seleciona todos os elementos, começa a olhar todos os elementos. E a gente observa desses todos 5 elementos aqui que a gente tem, a gente procura qual que é o menor. A nossa regra de classificação é pela carga horária. Isso daqui é a representação de um professor, né? Vem o nome do professor e a carga horária semanal dele, né? E aí, por exemplo, a gente tem lá no primeiro lugar o Dionésio com 4 horas, o Albertino com 40, o José Everson com 16, a Karina com 64, o Cláudio com 30, e a gente consegue aí, então, classificar os nossos professores de acordo com a carga horária. Eu quero colocar da menor carga horária para a maior carga horária, ordenando assim, né, por carga horária. Então, nosso objetivo, ordenar por carga horária. E o processo é muito tranquilo, muito simples, né? A gente faz isso aqui de uma maneira muito tranquila. Deixa eu só colocar na mesma ordem, né? Deixa eu só colocá-lo na mesma ordem que estava o outro. 16, 40. Esses dois aqui. Opa. 16, 40, 4, 64, 30. Então é isso daqui. Estava nessa ordem daqui original. Estou pegando exatamente a mesma ordem do nosso algoritmo, né? 16, 40, 4, 64 e 30. Então, 16, 40, 4, 64, 30. Só para deixar exatamente como estava lá para a gente poder brincar. Vamos começar, então, nossa análise do nosso algoritmo de ordenação por seleção. O nosso algoritmo de ordenação por seleção, ele inicia-se, então, com todos os elementos. Então, eu olho sobre todos os elementos. Olhando agora sobre todos os elementos, eu procuro quem que é o menor. E a gente fez um algoritmo para localizar quem que é o menor, né? Então, a gente localiza o menor. Identificamos quem que é o menor. Neste momento, eu não tenho nenhum menor. Eu acabei de descobrir o primeiro menor. Então, o primeiro menor, ele vai para a primeira posição do meu vetor. Eu pego esse cara, vou trazer ele aqui para uma posição temporária, vou jogar esse outro daqui para uma outra posição, a gente é feito dessa forma, né? Para uma posição temporária. Depois eu pego esse cara, coloco na posição que eu queria que ele ficasse, e esse outro daqui entra na posição que estava o primeiro, né? Ou seja, eles trocam de lugar. Efetivamente é isso. O 4 estava aqui no meio, vem para a primeira posição, o que estava na primeira posição vai para o lugar aonde o 4 estava, né? O Dionésio estava, foi o José Everson para lá, eles trocaram de posição. Maravilha! Agora eu tenho uma única afirmação que eu posso fazer.
Esse cara daqui é o cara com menor carga horária. Ele é o primeiro da fila. Ele é o primeiro. Ele já está ordenado segundo o nosso critério. Então, ele já está na ordem. Agora, o que me resta é olhar e analisar os demais. Então, ele não entra mais na jogada. A gente não precisa mais que ele entre na jogada. A gente vai analisar os próximos. Então, ele inicia lá todo mundo, ele descobre quem que é o menor de todo o universo do que ele está observando, né, o universo dele de discurso, achou o menor, pega o menor, coloca ele na primeira posição, quem está na primeira posição vai para a posição que ele estava. Esse daqui é o menor. E agora me sobraram 4 que eu ainda não tenho uma ordenação sobre ele, que é exatamente o que a gente está visualizando. Esses 4 que a gente não tem a visualização ainda, não tem nenhuma ordenação, precisam ser analisados. A gente vai analisar, então, os 4 restantes. Esse primeiro a gente não mexe, somente os próximos 4. Olhando esses próximos 4, ele identifica agora que o José Everson é quem tem a menor carga horária nesse conjunto de 4 professores aqui. Sendo ele, então eu coloco ele num temporário. A primeira posição desse conjunto que eu estou analisando também vai para um temporário. Depois eu pego ele e coloco na posição devida. E o outro, que estava na posição que ele ocupou agora, fica na posição que estava. Então, ele inverteu esses dois de local. Maravilha. Agora, certeza que esses dois daqui estão ordenados. Então, esses dois já estão em ordem. Inicia-se um processo de avaliação do restante. Então, a gente pega o restante. Olha lá para a mão do tio, então estava esse daqui. Eu fui descobrir esse cara, coloquei na posição correta. Esses dois estão ordenados, esses 3 precisam ainda ser avaliados. Vou pegar agora esses 3, peguei lá os 3, ó, selecionei os 3 e vou descobrir quem que é o menor desse conjunto. Descobrindo quem que é o menor desse conjunto, a gente identifica que é o Claude. O Claude tem a carga horária 30, 40, 64, 30, 30 é a menor. Então, esse cara daqui, a gente vai colocar em uma posição temporária. Quem está na primeira posição desse conjunto de 3, vamos colocar lá em uma posição temporária também. E aí a gente coloca o Claude na posição final dele e coloca o Albertino na posição onde o Claude estava. Então, a gente acabou de fazer isso. Então, esse cara daqui a gente identificou, trocou, e esses 3 ficaram, né, ordenados. A gente está selecionando quem é o menor e colocando na posição. Sobram esses 2 aqui para serem avaliados. Então, a gente vai avaliar os 2 últimos. Então, nosso momento de análise agora é sobre esse conjunto daqui. Temos que analisar esses 2. Perfeito? Vamos lá olhar esses 2. Temos a Karin e o Albertino. Identificamos que o Albertino é o menor desse conjunto. Coloco ele numa posição temporária, coloco a Karin numa outra posição temporária, e aí depois a gente coloca o Albertino na posição que era da Karin e a Karin na posição que era do Albertino. A gente inverteu os 2 de local. Com isso daí, eu tenho certeza que esses 4 elementos estão ordenados e eu tenho certeza que sobrou um. Quando sobra apenas um, que no caso é esse último elemento daqui, eu posso garantir que ele é o maior de todos. Logo, ele está na posição devida. Dessa forma, todos os elementos estão ordenados. Até qual quantidade, Igor? Boa pergunta. Um vetor pode ter dois. Ele tem o. Se eu não estou enganado, isso aí eu acho, Cristóvão acha, que um vetor pode ter o tamanho de inteiros. O máximo de elementos que ele pode ter é o tamanho de inteiros. Então é 2 bilhões 140 e poucos mil. Então eu posso ter até 2 bilhões de elementos. Posso ter 2 bilhões de elementos. Agora, o tempo que vai levar já é outra questão, entendeu? O tempo que vai levar é uma outra questão absurdamente cavala, gigante. Isso daí é uma coisa importante. Vai levar tempo para dedéu. Muito tempo.
com 2 bilhões não demora tanto tempo assim, mas que pode demorar alguns segundos, aí, alguns minutos, pode. Para uma estrutura simples, que você só está guardando valores inteiros, gastar tudo isso de tempo, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Então, é complicado. A gente pode fazer um teste. Depois, cria aí um arrayzão com 2. Eu recomendaria, para você não ficar muito tempo, né? Cria com 1 milhão de elementos aleatórios, inteiros aleatórios, e manda ordenar. E aí você vê, mede o tempo que isso aí demorou. E aí você tem uma métrica, né? Eu acho que seria legal ver com 10, com 1.000, com 10 mil, com 100 mil, com 1 milhão, com, sei lá, com 10 milhões, com 100 milhões, com 1 bilhão. E aí você pode traçar um gráfico para você ver como que é o crescimento de tempo em relação à quantidade de elementos. É uma coisa legal, sim. E a gente fará isso em algum momento da nossa disciplina. A gente vai fazer esse teste, mas se quiser adiantar, eu não me oponho de forma alguma. Pelo contrário, incentivo muito que seja feito isso daí. Essa técnica que eu seleciono o menor e coloco ele na posição devida é a tal da ordenação por seleção. A gente implementou um código para solucionar o problema da ordenação por seleção, o selection sort, né? E está aqui o código que a gente fez. A gente fez lá, está no arquivo ordena carga horária do professor com um array de valores primitivos, que são arrays de inteiros. Está lá o nosso código. Só diminuir para caber tudo, deixa eu ver se não vai cortar nada para rodar. Acho que dá para aumentar um pouquinho. Cortou. Aqui é o maior que eu consigo colocar sem cortar. A gente criou, então, o nosso método principal. No nosso método principal, a gente colocou lá o nosso array de inteiros, que tem as cargas horárias dos professores, e aí a gente colocou exatamente os valores: 16, 40, 4, 64 e 30. E aí a gente fez um método para imprimir esse array, que se chama imprime, e a gente fez um método de ordenação, o ordena, que passa o array que ele quer ordenar, qual a posição inicial que ele quer começar a ordenação e qual é a posição final mais uma, né, que ele vai fazer a ordenação. A gente estabeleceu isso aí como um padrão para a gente utilizar, para a gente poder, por exemplo, ordenar partes do nosso array. Então, se eu quiser ordenar somente esse trecho, eu posso ordenar, isso daqui não fica mexido. Então, é uma possibilidade que a gente tem. O nosso método de impressão. Vamos lá no nosso método de impressão. Nosso método de impressão recebe um vetor, e aí ele utiliza um systemoutprint e faz o uso da classe utilitária de arrays. Então, a classe utilitária arrays, com o seu método toString, vai imprimir lá o vetor. Então, ele consegue fazer isso daqui. Dessa forma, ele imprimirá cada um dos elementos. Maravilha. Aí a gente tem um método de busca menor, um método de troca, e o nosso método ordena faz uso desses dois métodos aqui. Então, como que a gente falou que vai acontecer? O nosso método de ordenação, ele vai passar por todo o array, que é o que a gente fez. A gente começa com todos os elementos. Então, eu passo todos os elementos. Então, passei todos os elementos inicialmente, da primeira até a última posição, e eu quero descobrir quem que é o menor. Ele descobre, ele busca quem que é esse valor menor. Na verdade, ele busca qual que é a posição onde esse menor se encontra, e ele guarda nessa variável daqui. Ele guardou essa informação. E ele faz a troca desse valor com a posição atual. O menor entra na posição atual e o atual vai para a posição onde o menor estava. Ele troca esses dois de local. É isso daí que ele faz. Ele vai colocar o menor na posição atual e o atual entra na posição aonde o menor se encontrava. E como a gente está lidando com arrays, e arrays são objetos, e objetos em vetores são passados por referência, e a gente está passando os nossos vetores, passei um vetor, aqui eu passei o vetor, toda essa passagem referencial daqui indica que, na verdade, eu estou manipulando essa referência de memória que tem esse conjunto de dados. Então, quando eu altero o vetor, na verdade, eu estou alterando esse conjunto de memórias que eu tenho
uma referência lá no meu método principal que se chama professores a eles, né? Então, eu mandando imprimir os professores depois do método de ordenação, eu vou ver o resultado realmente da ordenação. Então, a passagem por referência faz muito sentido nesse momento, né? Ele facilita a nossa vida da gente não ter que devolver um array completo daquela manipulação que a gente fez para ele ser atribuído ou atualizar ele de alguma forma no original. Simplesmente passagem por referência, a manipulação é direta. Então, a gente, na verdade, passando professores aqui, o método ordena está literalmente manipulando esse conjunto de dados que está aqui. Então, quando a gente faz a troca, aqui ocorre uma passagem também de um vetor, olha lá, vetor, passagem por referência mais uma vez. Quando ele troca esses dois de posição, quer dizer, então, que ele também está fazendo essa troca, manipulando aquele vetor externo. Então, ele troca os dois de posição. E ele faz exatamente o processo que a gente estava descrevendo aqui, né? Ele acha quem que é o menor e ele troca com quem estava lá na primeira posição, primeira execução com todos. Depois que ele sabe que esse aqui é o menor, ele não olha mais esse daqui. Ele vai olhar somente o restante. Olhando esse trecho, como que eu sei isso daqui? Porque a posição atual, está aqui dentro do for, ela vai sendo incrementada de 1 em 1. Então, eu estou andando, né? Estou andando. E aí ele vai aumentando. Então, ele vai ver de 0 até o término, aí ele vai ver de 1 até o término, de 2 até o término, de 3 até o término, de 4 até o término, e aí ele acaba, né? Ele não faz a última posição, porque a gente colocou aqui menos 1. Então, ele não vai até o 4, ele vai até o 3, né? Então, ele vai até o 3. Ele faz o 0, o 1, o 2 e o 3. O 4 ele não faz porque quando sobra o último elemento, e aí a gente está falando de 0 a 4, 5 elementos, quando sobra o elemento do índice 4, esse cara daí, ele já está ordenado, ele é o maior, é o que sobrou naquela posição, e ele já corrige isso daí. Então, essa é a técnica de ordenação por seleção. Eu gostaria de implementar a ordenação por seleção agora com um array de objetos, né? A gente fez com array de primitivos, né? A gente fez com array de inteiros. Eu gostaria de fazer a manipulação agora com um array de objetos, para a gente ver o que muda, né? Para ver aí se tem alguma modificação tão significativa, tão expressiva que possa deixar a gente sem chão, achar que o negócio é de outro mundo, né? Eu acredito que seja bem tranquilo fazer isso. Tanto é que vou utilizar a famosa técnica do arquivo salvar como, né? Vou pegar esse cara daqui, vou dar um arquivo salvar como, e aí vai ser ordena, carga horária, objetos. A gente vai fazer ordenação com a rede objeto. Só para a gente ver como que é a estrutura da classe que representa um professor, vamos ver aqui, a gente tem a nossa classe professor. Nossa classe professor, que a gente já utilizou em outras aulas, né? Ela tem lá como atributos uma string que representa o nome, um int que representa a carga horária. A gente tem um construtor que passa o nome e a carga horária. A gente já faz os sets com as validações. A gente já tem lá no set nossas regras de negócio que testam se o valor passado é vazio, se não ele faz atribuição. Ele também verifica se a carga horária não é negativa, ela pode ser até zerada, se eu não estou enganado, né? Menor ou igual a zero. Aqui não, ele não pode ser zero, tem que ter pelo menos 1 hora. Ele tem que dar pelo menos uma aula, né? E aí, a gente verifica se é negativo ou nulo. Se for negativo ou nulo, ele vai disparar o alarme aqui, né? Se for zero, valor zero ou negativo, ele vai lançar essa exceção. Aqui a gente é um método que a gente criou para lançar a exceção. A gente tem o get nome e o get carga horária. E aí, os nossos métodos esvazio e negativo é literalmente o lançamento das exceções que a gente fez para caso tenha algum descumprimento dessas regras de negócio que a gente estabeleceu, e a gente tem um toString que imprime o nome mais a carga horária do professor. Então, maravilha, a gente já tem toda a estrutura da nossa classe professor montada. Essa daqui já foi criada em outras aulas, a gente só vai reaproveitar ela, né? Então, a gente não vai inventar nada novo, a gente simplesmente vai fazer a utilização. Bora testar esse cara daqui, fazendo agora para objetos, né? Então, vou fazer lá um arquivo, salvar como,
E esse cara, ao invés de trabalhar com um array de primitivos, trabalhará com um array de objetos do tipo professor, né? Então, objetos, e esse daqui vai ser o nome dele. Objetos. Vai ser essa a ideia. Agora, a gente vai trabalhar com array de professor, né? Então, a gente vai criar a carga horária de professores. Então, aqui a gente vai ter o tipo professor, vai ser um array criado, e a gente tem os nossos professores. Só que o professor não pode ser 16, ele tem que ter uma estrutura um pouco mais elaborada. Como que a gente vai precisar? A gente vai precisar chamar o construtor de professor, passando o nome e a carga horária. Então, vai ser new, o nome do construtor, nome do professor, valor da carga horária. A gente já fez isso em outros exercícios e eu deixei aberto aqui para que a gente visse, né? Então, a gente já fez isso daqui já foi feito. A gente já tinha utilizado o Albertino com carga 16, Brunetti com 40, Claude com 4, Dionésio com 64 e o Zeverson com 30. Então, a gente já tinha utilizado essa representação daqui. Então, vamos colocar essa brincadeira em prática. Vou copiar esses valores justamente para ficar já no mesmo esquema, né? Para a gente já ter aqui tudo bonitinho. Era isso daqui, e agora ficou isso daqui. Só para eu ver os valores: 16, 44, 64, 30. Isso. Tá certinho. Aqui eu acho que eu tinha utilizado outros nomes, né? Quem que é 16? 16 é o José Everson, 40 é o Albertino. Então, 16, só para ficar igual, né? Ao nosso exemplo. 16 é o José Everson, 40 é o Albertino. A gente tem agora com qual? 40, o Claude 4 é Dionésio. O Claude é 30. E aqui a gente tem Karim. São esses os valores que a gente tem, né? Só para deixar alinhadinho para vocês visualizarem melhor. Tá aí. José Everson, Albertino, Dionésio, Karim e Claude. São os valores exatamente que a gente tinha feito no exemplo lá no diagrama do dia, né? Então, mesmos valores só para a gente ter essa brincadeira daqui. Agora, o que eu preciso fazer? Aonde eu tenho aquele vetor de inteiro declarado, eu tenho que trocar o vetor de inteiro por um vetor de professor, né? Então, no método imprime, no método ordena, no método troca e no método busca eu tenho que fazer essas alterações. Então, o ordena agora é um vetor de professor, só vou tirar um pouquinho o zoom para a gente visualizar melhor. No método troca também é um vetor de professor. No método busca menor, aqui é um vetor de professor. E no método imprime, isso daqui também é um vetor de professor. Está lá o nosso esquema. Acho que a gente vai trocar isso daqui para que a gente possa ter uma impressão em cada linha, né? Acho que vai ser melhor do que utilizar o arrays para fazer isso daqui. Vou utilizar a forma iterável dele, né? E aí eu vou dar uma impressão de cada elemento em uma linha. Eu acho que vai ficar melhor, porque senão vai ficar esquisito. Eu já vou mostrar na execução como que ficará, né? Só tirar um pouquinho o zoom para vocês verem todo o código na tela. Prontinho. A gente já fez. Compilando, a gente vai descobrir os problemas, né? Compilei esse cara. E aí vai bater alguns problemas. Olha lá, primeiro problema, ele tem um vetor de tal posição para tal posição. Isso daqui ele não consegue fazer nessa forma. Não dá. Então, aqui, mesmo sendo um vetor de professores, eu não consigo dizer para trocar de uma posição para outra dessa forma. Esse cara não pode ser trocado por um simples fator, né? É inteiro. Eu preciso ter o tipo professor, eu preciso criar aqui um professor.
Então, eu crio aqui um professor e agora as trocas acontecem. Compila de novo. Já diminuiu, vamos ver agora. A gente tem lá um bad operand types, né? Então, a gente tem um tipo de operador inválido, um operando inválido para a gente utilizar, que é o menor. Ele não entende o que é esse menor. Realmente não dá para entender o que é menor. Por que que não? Porque isso daqui é um objeto do tipo professor e isso daqui é um outro objeto do tipo professor. Eu não consigo fazer uma comparação dessa forma. Eu consigo comparar o valor de suas cargas horárias. Já que eu consigo comparar o valor de suas cargas horárias, logo eu vou utilizar um método que realiza isso. Vamos dar uma olhadinha lá na classe professor. Na classe professor, o método que testa a carga horária, retorna a carga horária, né? É o get carga horária. Então a gente vai utilizar esse cara daqui. Então é vetor posição ponto get carga horária. E aí a mesma coisa, ponto get carga horária. Tá lá bonitinho. É essa a comparação. Compilando, vou mostrar para vocês como visualmente não ficou muito bacana, né? Quando a gente roda o nosso programa, ele vai mostrar isso daqui, ó. Dessa forma. Ficou esquisitão, né? Se eu ampliar isso daqui, né, mandar aumentar a fonte, fica difícil de visualizar porque ele quebra a linha. E aí fica um negócio meio estranho, né? Não fica muito bom de ser visualizado. Eu vou fazer esse conjunto de valores serem impressos um em cada linha lá no toString. Vai ficar uma saída maior, mas a gente vai conseguir uma visualização melhor, né? Vai resultar numa visualização melhor. Então, o que eu vou fazer vai ser um iterador aqui, só isso, né? Vou mudar a forma com que a gente está imprimindo. Então, fazer um for, a gente vai utilizar aqui um for para fazer essa impressão. Então, o que que eu vou utilizar aqui? Eu quero imprimir, né? Aqui a gente tem um vetor, que é um vetor de professor. Para que eu possa iterar esse cara daqui, eu preciso ter um professor, né? Eu preciso ter uma variável do tipo professor, um objeto do tipo professor, Para cada elemento no vetor de professor, a gente vai imprimir o elemento, né? Então a gente faz a impressão aqui do elemento direto. Aquele for, o for each, né? Que ele vai ser. Aqui tem o nosso array, nossa lista, nosso conjunto de dados, e esse cara daqui é uma variável de mesmo tipo desse daqui. Esse cara é professor, logo, elemento também tem que ser do tipo professor, para a gente poder pegar cada ocorrência dele. Então, a gente vai fazer essa impressão, ele vai imprimir tudo, e, ao final, eu ainda vou pular de linha só para não ficar tudo empinhocado. Vamos ver aqui a nossa saída, né? Compilando, rodando, olha lá, só para ter uma visão um pouquinho melhor, né? Começa lá, José Everson, Albertino, Dionésio, Karim e Claude, que é o nosso conjunto de dados no seu formato original, né? Tá aqui. Aí o que que acontece? Ele identificou esse cara daqui como tendo a menor carga horária, né? Identificou esse cara aqui como tendo a menor carga horária. Ele vai lá para a primeira posição. Por quê? Porque ele testou todos esses e descobriu que esse tem a menor carga horária. Logo, Dionésio vai para o lugar do José Everson e o José Everson para o lugar do Dionésio. Dito e feito, Dionésio está aqui, José Everson está aqui. Beleza? Trocou os dois. Agora, eu tenho certeza que esse cara, ele já está ordenado. Ele já está na posição correta. Então, eu não testo mais ele. Eu vou ignorar ele, vou testar os próximos. Agora eu descubro quem que é o menor destes daqui. O menor desse conjunto agora é o José Everson com carga horária de 16. Vou colocar ele no lugar do Albertino e o Albertino no lugar dele. Então, olha lá, José Everson com carga horária 16 veio para a primeira posição desse conjunto, e o Albertino foi para a posição onde o José Everson estava. Inverteu os dois. E aí agora, certeza que eu tenho esses dois elementos estão ordenados.
Vou analisar agora estes três. Olhando esses três, eu identifico que o Claude é o menor. Então, vou trocar o Claude com o Albertino. E aí você vai ter, então, o Claude lá na posição inicial desses três últimos, né? E o Albertino foi lá para a última. Esses três aqui estão ordenados. Maravilha, eles estão em ordem. Me sobra esses dois. Esses dois agora, analisando, eu identifico que o último é aquele que eu preciso mudar de posição. Então, ele vai colocar o Albertino no lugar da Karin e a Karin no lugar do Albertino, ficando isso daqui como resposta. Esses quatro daqui, eu tenho certeza que estão na posição. Como só sobrou um, eu tenho certeza que ele também está na posição correta. Logo, eu tenho certeza que todos estão ordenados. Está aí feita a nossa ordenação por seleção, utilizando agora objetos. A gente só fez umas mudancinhas simples, né? Que é literalmente utilizar um array de objetos e estabelecer o método de comparação para a nossa ordenação. Pronto, acabamos de fazer a ordenação. Feito esse esquema daí, maravilha, bonitinho, lindo, maravilhoso. Vamos para o próximo. Temos dúvidas de como que esse negócio daqui funcionou? Dúvidas? Perguntas? Nenhuma? Então vou beber uma água. Um pouco reidratado, teria que tomar uns 10 litros para reidratar o suficiente, mas bora continuar, né? Agora, eu faço uma outra proposta. A gente já ordenou arrays de objetos, um array de primitivos, arrays de objetos, e aí não importa qual objeto, a gente só precisa ter um fator de comparação dentro do objeto que a gente possa utilizar, né? E o primitivo também, a gente precisa ter uma forma de ordenar ele, escolher o que a gente quer utilizar. Vamos fazer agora a última, eu acho que a última classe de dados que seriam legal de ser utilizado, né? Eu quero ordenar agora os professores por ordem alfabética. E aí agora eu quero colocar os professores em ordem alfabética. Para fazer a ordenação em ordem alfabética, é o mesmo processo. A gente vai utilizar a mesma estrutura, o mesmo conjunto de dados, tudo igualzinho. Vai ser exatamente o mesmo fator. O que muda para a gente? O que muda para a gente, né? Primeiro vai mudar a busca, porque a gente vai buscar pelo menor nome, né? Um nome que começa com a menor letra, né? A gente vai buscar isso daí. Mas a gente ainda vai estar manipulando professores. Então, o que a gente vai mudar, na verdade, é isso daqui. A gente não vai buscar por carga horária, a gente vai buscar por get nome, né? Não get carga horária, mas sim get nome. E aí o processo continua exatamente igual. É isso que vai mudar. Então a gente vai fazer um arquivo salvar como e a gente vai trabalhar em cima disso daí. A gente ainda vai utilizar o array de objetos, mas se fosse um array de string também funcionaria da mesma forma, não iria implicar em nada. Eu acho que a gente só está botando um grau maior de dificuldade porque a gente está pegando um outro atributo do nosso objeto e aí a gente só precisa mexer nisso. Senão a gente teria que mudar aqui de tipo professor para tipo string e seria isso que modificaria e acabou. Era a única coisa que precisaria mudar, né? Bora então testar agora fazer uma ordenação alfabética por nome do professor, né? Então vou dar lá o meu arquivo salvar como e esse cara não ordenará mais por objetos, a gente ordenará por strings. Fará uma ordenação por string, pelo nome do professor, né? Então vamos fazer uma ordenação agora por string. Vou utilizar o mesmo conjunto de dados, né? Então, José, Everson, Albertino, Dionésio, Karim e Claude. A ordem deve ficar Albertino, começa com A, Dionésio, começa com Albertino, Claude, Dionésio, José Everson e Karim. São esses os valores que tem que ficar como resposta após a gente fazer aí a nossa ordenação, né? Então, vamos trabalhar em cima dessa ideia. Feito alteração de nome, cadê a nossa comparação? Ele vai rodar todo mundo, vai buscar o menor e vai trocar.
Na busca por menor, aqui está. A nossa busca por menor, a gente vai buscar agora fazer a comparação com o nome. Então, a gente vai utilizar o getNome. E aí, você muito rapidamente vem aqui e pensa getNome. E aí, você fala, opa, getNome. E aí, você fala, beleza, você compila. E aí, na hora que você compila, você tem que esse operador de comparação não pode ser utilizado na string. Por quê? Porque a string é um objeto e ela não pode ser comparada dessa forma. Qual que é a forma que eu posso fazer uma comparação dos textos da string? Ah, eu posso pegar caractere a caractere e ir comparando, blá, 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 e jogar no mesmo case, blá, formas mil, né? Antes de você se desesperar saindo procurando, né, alucinadamente, vamos pegar aqui uma documentação oficial, javadoc string. Vamos na documentação da string. Na documentação da string, a gente vai dar uma olhada lá nos seus métodos, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá nos métodos. Olha só que coisa interessante. A gente precisa de um método da string. A gente tem o char@, chars, code points, compare to. Opa! Compara duas strings lexicograficamente. A gente já fez isso daqui, né? Vamos entender como que é essa comparação lexicográfica, né? Ele vai fazer a comparação das duas strings, verificando qual que é menor. Ele vai comparar uma com a outra, né? Faz o caractere da primeira menos o caractere da segunda, e ele vai fazendo as continhas e vai fazendo isso daí. Então ele faz lá um esquema, um laço, ele já prepara tudo para a gente não precisa se preocupar. Só que tem uma forma da gente fazer o compare to ignore case, né? Então o compare to ignore case, ele compara duas strings lexicograficamente, ignorando o case das palavras. Então, ignora os maiúsculos e minúsculos, para ele tudo vai ser igual. Então, A maiúsculo e A minúsculo, para ele é a mesma coisa. Esse cara daqui faz o quê? Joga tudo para o mesmo case, compara e dá a resposta para a gente. Então, se você olhar, clicando sobre ele, é exatamente o que ele fala. Ele fala que faz um character to uppercase do caractere que é passado. Então, ele joga tudo para maiúsculo, compara tudo e beleza, é isso daí. Ele faz o mesmo processo, só que ele joga tudo para maiúsculo, tudo para minúsculo. Joga tudo para maiúsculo, depois tudo para minúsculo. Ele garante que todos os caracteres estão no mesmo case e não vai ter mais problema. Essa é a ideia do compare to ignore case. Só que olha só que interessante, né? O compare to, ele não devolve qual que é a string maior, ele devolve o inteiro. Então, já expliquei, mas vou relembrar para aqueles que não estão lembrados do compare to, né? Quando eu faço uma comparação com o compare to, eu comparo a minha string, ponto, compare to, com uma outra string, another string. E aí, o que ele me devolve? Um valor inteiro, né? E aí, se você for olhar aqui na documentação, ele fala o seguinte, olha qual que é o retorno. Ele retorna 0 se as duas strings forem idênticas, forem iguais. Um valor menor que 0 se a primeira string é menor que a segunda. E um valor maior que 0 se a segunda for maior que a primeira. Então, é essa a ideia. Ele vai retornar um valor numérico. E aí a gente vai ter que utilizar um comparador com números, né? Ele não dá um valor menos 1 ou 1. Ele dá valor negativo, 0, ou valor positivo. Qual o valor negativo ou qual o valor positivo? Não sei, porque depende do valor que ele está comparando, dos valores que ele está comparando, né? Aí é o cálculo matemático da diferença das duas variáveis, né? Dos dois valores em char, para fazer o cálculo dele aqui. Então eu não sei qual que é maior, qual que é menor. Não sei. Não sei o valor. Eu só sei que dá negativo, dá 0 ou dá positivo. Então, beleza. A gente vai trabalhar em cima disso daí. Vou utilizar, então, a seguinte ideia. Eu vou pegar o nome, então vou pegar o nome, e aí eu vou utilizar o compare to e vou comparar com o segundo nome. Então, o primeiro nome, que está na posição que eu estou olhando, com o que está na menor posição que eu tenho armazenado, e eu vou comparar. Só que eu vou fazer um esquema para facilitar a vida da gente.
Então, aqui eu vou colocar duas variáveis auxiliares. É necessário? Não, não é necessário. Mas por uma questão de legibilidade, para ficar mais fácil de compreender o nosso código, eu vou criar essas variáveis para nos auxiliar. Então, para facilitar a nossa vida, vou criar duas variáveis temporárias auxiliares aqui para a gente. Uma vai receber exatamente esse valor e a outra receberá esse outro valor, e a gente vai fazer a comparação com elas. Então, vou criar aqui string, a gente tem aqui nome, posição, vai receber isso daqui. Então, isso daqui vai vir para cá. E esse cara, nome, posição, vai vir para cá. Esse cara daqui, string, nome menor. Nome menor vai vir para cá. Fica menor a linha, somente por conta disso, né? Eu estou utilizando só para ficar menor a linha aqui do if, para que a gente leia melhor isso daqui. Esse cara, ele é comparado com o compare to, então ponto compare to. E aí ele compara com alguma coisa aqui dentro. Então, esse cara daqui, ele vem aqui para dentro dos parênteses. E aí eu estou utilizando aqui menor que zero. Vamos testar isso daqui. Então, ele vai fazer essa comparação. Só que, vou colocar uns espaços aqui para vocês verem o parênteses, as variáveis, né? Esse cara daqui, ele compara, e se tiver A maiúsculo e A minúsculo, ele diferencia e coloca em grupos separados. Para que isso não aconteça, para que ele faça uma análise independente do case, eu vou colocar o ignore case. Beleza? Só para não ter esse problema de A maiúsculo, A minúsculo, letras maiúsculas ou minúsculas, né? Então, compilei. Vou só tirar aqui a telinha de mensagens, rodando agora. Vamos ver o esquema de ordenação. Ele inicia a ordenação com todo o conjunto, então está todo mundo lá. Ele identifica que a menor das letras é essa daqui, é quem começa com a letra A. Ele identificou. Esse cara deve entrar no lugar do Joséverson, o Joséverson no lugar dele. Então, está aqui, ocorreu a inversão. Então, ocorreu realmente a troca de posição. Agora ele sabe que o Albertino já está no local devido dele, e aí ele vai analisar somente as demais posições. Então ele analisa agora esses quatro daqui. Analisando os quatro, ele vai identificar o Claude como a próxima letra a entrar no jogo, né? Então ele vai trocar o Joséverson com o Claude. Joséverson foi lá para o final e o Claude entrou lá na segunda posição. Temos o Albertino e o Claude aqui bonitinho já no local devido. Maravilha! Vamos analisar os três que sobraram. Ele vai descobrir que o Dionésio está nessa posição. O que ele vai fazer? Ele vai trocar o Dionésio com o Dionésio. E aí ele vai colocar o Dionésio na posição que ele deveria estar. Esses três estão ordenados. Sobram esses dois, Karim e Joséverson. O K vem depois do J, então ele vai fazer a inversão. Então ele substitui, troca, né, a posição dos dois, ficando esses quatro ordenados. Sobrou um. Se sobrou um, o último está na posição que deveria. Logo, todo mundo está ordenado. Albertino, Claude, Dionésio, Joséverson e Karim. Beleza, fez uma ordenação alfabética. Ah, e se eu quisesse ordenar de forma decrescente? Muito simples, né? Você troca esse sinal daqui, de menor para maior. Então, de menor para maior, você troca, você roda, compila e executa, e aí você tem, literalmente, Karim, Joséverson, Dionésio, Claude, Albertino. Beleza, a gente conseguiu, então, fazer a ordenação inversa, simplesmente trocando o sinal, e é essa a ideia daqui, né? Então, ele não busca mais o menor, ele busca o maior, muda o sentido, mas é simplesmente mudar aqui o sinal, que aí ele faz a ordenação inversa. Beleza? Então, essa daqui é a sacada. A gente vai fazer esse tipo de comparação e resolve nossa vida a partir disso daqui. Então, nosso problema de ordenação por seleção
foi resolvido com arrays de tipos primitivos, arrays de objetos e arrays de strings. Então, a gente estava, não arrays de string, né? A gente estava utilizando objeto e a gente selecionou um conjunto, né? Se eu quisesse fazer com array de string também, daria para fazer rápido e fácil. Só para não ficar devendo isso daí, para que vocês possam ver se fosse com um array de strings, eu vou fazer isso daí. Vamos fazer mais uma versão dessa ordenação aqui de strings. Bem rápido, simples, né? Não tem muito enrosco. Vamos dar um arquivo salvar como. Esse cara aqui, vamos colocar uma versão 2 aqui, porque vai ser somente com string de verdade, né? Tá feito lá. Arquivo salvar como já foi, mudando o nome, beleza. A gente não está mais utilizando, não precisava desse import. Economizar um import. Agora, o que a gente vai fazer? Esse cara aqui é um array de string. Então, a gente precisa criar nosso array de strings. Então, isso daqui precisa ser apagado. E isso daqui apagado também. Beleza, olá. Tá aí o nosso conjuntão de dados, bonitinho. A gente já fez um array de string, a gente precisa simplesmente substituir aonde é professor, a gente precisa colocar para ser string. Então, aqui é string, aqui vai ser string, string. A gente tem string aqui também. Esse cara daqui não vai ser desse jeito, a gente já vai mexer nele melhor, só trocar aqui o último, string, string. Vamos corrigir esse caboclo. Esse daqui a gente não vai precisar mais do get nome, né? Porque não é mais um objeto. Então a gente vai tirar aqui o método get nome e o método get nome. Acabou. Já era. Nossa comparação daí já está feita em formato string. É exatamente o mesmo e a gente faz essas pequenas modificações. Compilando. Não deu nenhum erro. Pô, legal, não deu nenhum erro, não errei nada trocando. Ó. Rodando. Normalmente não é assim, né? Olha lá, array de strings, iniciando lá, José Everson, Albertino, Dionésio, Karim, Claude. O Albertino trocou com o José Everson. Agora, olhando lá, José Everson, Dionésio, Karim, Claude, o Claude troca com o José Everson. Tá lá, então o Claude e o Albertino no lugar. Agora a gente descobre que o Dionésio também está no lugar. Ele troca a Karim com o José Everson, deixa todo mundo ordenado. Nosso vetor todo ordenado. Dois palitinhos para a gente ordenar. O método de ordenação é bem simples, né? Ele é bem tranquilo. O problema é que ele não é performático. Ele não é bom para ser utilizado para coisas grandes. A gente estudará isso daí mais à frente, mas vamos ver aí, né? Fazer um teste de carga para a gente verificar, né? A gente já tem um exemplo daqui. Para que fique mais fácil a gente verificar, eu vou criar aqui, vou abrir e vou carregar esses dados e vou modificar ele só para poder gerar aleatório esses valores. Eu acho que a gente vai ter que arrancar as impressões para não ficar muito zoado, mas tudo bem, vamos ver lá. Arquivo, abrir. A gente vai lidar com o de primitivos. É esse cara aqui que a gente quer. Vou dar um arquivo salvar como, para a gente deixar esse aqui do jeito que está, não manipular ele, né? Vamos colocar aqui teste de carga. Vamos ver aqui o que acontece, né? Fazendo um teste de carga, colocando muita coisa para ser executada nele. Então aqui, olha só que legal. Vamos começar a nossa brincadeira imaginando um tamanho de um array, e aí a gente cria o tamanho, gera os valores aleatórios e manda. Eu vou ter que imprimir, e o custo de impressão é alto, beleza? Só para vocês saberem, o custo de impressão é alto, é muito caro, o tempo de imprimir tantos dados. Então, você vai ver que vai ficar custoso isso daqui. Vai demorar muito. Então, talvez a gente tire, por exemplo, essa impressão daqui para a gente ganhar um pouco de performance na nossa execução. Senão vai demorar muito tempo e vai ficar muito lento, né? E aí não fica bacana o nosso teste. Vou definir aqui int tamanho.
Vou começar aí com um tamanho pequeno, vamos lá, 100 elementos. E aí a gente vai criar o nosso array aqui vai ter 100 elementos. Então vamos fazer aqui 100 elementos. Tamanho, beleza. Definimos aí que ele vai ser daquele determinado tamanho. A gente precisa popular esse cara. Então, um for para fazer a população desse array, né? Então, a gente vai fazer lá um int i começando em 0 e menor que professores, ponto seu tamanho. E aí a gente vai falar aqui, professores, na posição i vai ser igual a int de math.random vezes, sei lá, vezes tamanho. E aí isso daqui eu vou somar 1 para não ficar com 0. Mais 1. E ele vai gerar aleatório aí vários valores. Vai preencher isso daqui. Vamos ver. Aqui eu estou gerando um vetor de tamanho 100. Então rodou, executou. Maravilha. Foi rápido. Você viu que foi rapidinho. E se eu falar agora com 100? Compilou. Rodou. Já demorou um pouquinho mais, você viu, né, na tela. Se eu falar agora que tem, não 10 mil, vou colocar já 100 mil para a gente ver. 100 mil elementos. Compilou. Rodou. Ainda está rodando. Ainda está rodando. E ainda está rodando. Só para você acompanhar, ter noção que realmente está rodando, eu vou deixar aqui aparecendo, por exemplo, o gráfico aqui do tempo de processamento. Olha lá, 91, 60, 70, tá usando CPU, tá processando, tá ordenando. Eu coloquei só 100 mil. Não é muito. Ai, ai. Quantos que você colocou, Cris? 100 mil. Ah. Podia ter colocado 1 milhão, 1 bilhão, 2 bilhões, 2 bilhões e 100 milhões. É VM? Não. Não, não, tá certo. Tá rodando a minha máquina mesmo. Tá usando vários núcleos ainda de processamento. Tá rodando, cara. É, né? E aí, o que vocês contam de novidade enquanto isso executa? Como é que tá o serviço, trampo, estágio? Novidades aí, aprendendo coisa nova? Ai, Isso Cris, aqui você viu vai que eu demorar. mandei pro seu do PHP? Mandou, mandou. Quantos por Melhor cento? linguagem. 70, 70 e poucos? É. Tem que mandar pro André ficar feliz. Vou mandar pro Breverton. Acho que eu não mandei pra ele, mandei?
Nossa, como é que eu não mandei pra ele? Calma aí. Fala, e o comentário é C# nem apareceu, né? Não, apareceu ASP.NET, né? Esse é o Aí ele vai falar ASP.NET. que apareceu ASP.NET. Mandei pra ele, mandei notas dele. Maravilha, vai ficar bravo já já. Eu falei para ele que eu gosto de provocar ele. Como sempre, né? PHP liderando sempre, né? Eu tô falando, senhor, o PHP vai matar muita. O PHP ainda vai enterrar muita linguagem de programação. Cara, eu não duvido. Mas eu também não botaria minha mão no fogo por. Se a comunidade não bancar bobeira, é. Porque, sei lá, de repente surge uma outra mais louca aí, mais fácil de usar, né? Conta aí o que tá rolando. Pô, pessoal, mas o pessoal tá isso, tá isso. Eu tô tentando então, fazer algo parecido, mas não sei não. Não boto fé, não. Que não bota fé, não. Cara, é o que eu falo. Pastelaria com PHP. Pastelaria é com PHP. Pastelaria é aquele site de entrega rápida, né? Que você chega, eu preciso de um site para colocar no ar agora. Cara, mas faltam 5 minutos para a gente terminar o nosso dia. Então, dá para fazer até 2. Você podia já ter feito 3, é que a gente está discutindo ainda, né? E é verdade, PHP tem essa característica daí, é muito rápido produzir as coisas com ele, né? Isso não é pejorativo, não, viu? Aí depois me ouvem falando, nossa, o Cristóvão falando que é linguagem ruim. Não é. É característica, é linguagem rápida, para produção rápida, né? Ele é muito rápido para se fazer as coisas, para se montar. Principalmente se você tiver já esquemas de framework, já utilizar, é dois palitos, é padrão, Ctrl+C, Ctrl+V, pronto, tá rodando, bora pro próximo, né? Ainda está rodando, só para ver, eu coloquei 100 mil. E a gente tem um problema nisso aqui, eu não sei se vocês perceberam qual que é o problema. Existe um gráfico, aqui eu não fiz porque ainda não chegou o momento, mas a gente vai falar daqui a alguns algoritmos a gente vai falar sobre como que a gente pode fazer medida de performance, né? Então a gente pode fazer de várias formas. Medir o tempo é uma coisa legal, só que para medir o tempo existem várias variáveis que devem ser respeitadas. Por exemplo, eu executar na minha máquina é diferente de você executar na sua. Então eu vou testar o algoritmo A na minha e você vai executar o algoritmo B na sua. É óbvio que dá ruim. Por quê? Porque, sei lá, você está usando uma máquina com 32 GB de memória, um processador i40. Eu estou usando um meio i, um Tel-Core, né? Um Centrino, um Celeron com 1 GB de RAM. Vou executar isso aqui, vai demorar muito mais tempo para mim. É óbvio que vai demorar. Então, assim, a característica tem que ter de mensuração, tem que respeitar algumas regras. Você tem que deixar em máquinas, rodar na mesma máquina com as mesmas características possíveis. Então, se você vai fazer um teste de performance, você não deve estar com o navegador aberto, você só deve deixar esse programa executar. Por quê? Porque no recarregar de uma página pode ser que dê diferença, porque aí ele vai carregar alguns dados aí né? Você tem que tentar usar sempre as mesmas características. E mesmo assim, não é algo que seja realmente factível de colocar a mão no fogo e dizer que é verdadeiro. Você pode ter, naquele exato momento, você não percebeu, mas o teu antivírus iniciou um processo de varredura, ou se não, se você estiver utilizando o Windows, ele iniciou o sistema de indexação de arquivos, e aí caiu a velocidade e o teu algoritmo acabou demorando mais. Então, pode ser. Então, tem que avaliar um monte de coisa, não é somente aquilo. Você tem que garantir o máximo de igualdade nas execuções. Só que esse algoritmo daqui, ele tem uma característica que é a seguinte. Com poucos elementos, ele tem uma velocidade boa, ele não é ruim, ele é bom. Só que conforme vai aumentando, ele segue uma curva crescente, uma reta crescente, né? Então, quanto mais elementos você tiver, mais tempo ele demora. Aí você fala, mas é lógico? Aí eu falo, é mais ou menos.
Essa lógica daí é mais ou menos, entendeu? Porque quanto mais elemento, mais tempo ele vai demorar. E ele vai demorar mais tempo mesmo. E aí a gente tem o problema que ele pode não ser uma reta, mas ele ser uma curva crescente, né? Então o algoritmo, ele pode, conforme vai aumentando a quantidade de elementos, ele começa a crescer a quantidade de tempo. Então não é uma reta, mas ele pode fazer uma curvatura aqui, e aí ele sobe o tempo de uma forma muito absurda quando você passa de um determinado limite. E isso daí pode acontecer. Então, isso é um processo. Aqui, obviamente, o nosso algoritmo ele tem algumas características que eu julgo que são legais. Porque, por exemplo, vamos entender como que funciona. Ele começa inicialmente com todo o array, depois com o array menos um elemento, o array menos dois elementos, o array menos três, o array... Então, as execuções vão se tornando cada vez mais rápidas. Então, ele demora muito na primeira, ele demora muito menos um na segunda, muito menos dois na terceira, muito menos três, muito menos quatro, até que chega lá demora razoavelmente menos 50 mil elementos, e aí ele começa a ter menos elementos. Então, a parte final dele acaba ficando mais rápida. Ele não tem um tempo constante. Esse daqui, do jeito que a gente montou, ele não tem tempo constante, porque a gente diminui a quantidade de elementos que ele vai testando. Mas isso daí não é tão significativo. Esse é um problema que a gente tem. Não chega a ser algo tão significativo, porque ele sempre varre o array duas vezes. Então, ele vai pegar o array, varre de novo, descobre o elemento. Pega o array, varre, descobre o elemento, varre, descobre o elemento, varre, descobre o elemento. E ele vai fazendo isso daí. Então, ele vai andando e varre, anda e varre, anda e varre. Então, ele tem uma varredura e várias outras varreduras por debaixo. Isso daí dá um algoritmo quadrático, né? Então, ele fica com um tempo quadrado aí rodando. É muito tempo. Então, quando eu fiz o pulo foi de 10 mil, acho que de 10 mil eu pulei para 1 milhão, né? Eu acho que foi isso. De 10 mil eu pulei para 1 milhão de execuções. Eu acho que foi 1 milhão, se eu não estou enganado, né? E não 100 mil. Ou de 10 para 100 mil. Você tem assim, de 10 para 100 mil, ele só demoraria 10 vezes mais. Não. Não é. Ele não demora 10 vezes mais, ele demora muito mais tempo do que isso, porque ele não é uma linha reta, né, de tempo constante. Então, vai crescendo, cresce o tempo, mas o tempo cresce constante. Ele é uma linha que, conforme o tempo vai a quantidade de elementos vai passando, o tempo para execução aumenta. Então, conforme eu aumento, ele não aumenta 10 vezes igual, ele cresce exponencialmente isso daí. E isso daí é o problema desse algoritmo. Então, quando o Igor perguntou lá se demoraria 3 meses, não demora 3 meses, mas já tem aí pelo menos uns 10 minutos de execução. Quando eu olhei da última vez, estava 16, agora a gente já está em 25, então já deve ter uns 10 minutos de execução. É um tempo considerável para rodar para somente isso daí de elementos. Isso não poderia acontecer. É muito tempo para uma ordenaçãozinha simples dessa. A gente está lidando com inteiros. Não é nada muito grande. E mesmo assim, se fosse professores, o nosso objeto é pequeno, né? Ele ocupa a memória? Ocupa, mas também não é nada lá tão monstruoso assim. A gente não tem um objeto tão grande que ocupe tanto espaço em memória. Mas é demorado por conta do tipo do algoritmo. Vou deixar ele executando aqui e eu vou deixar rodando por enquanto. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar essa gravação, que o objetivo é só mostrar que ele demora realmente muito mais tempo, ele não é 10 vezes mais, ele vai demorar um bom tempo. Vocês podem fazer um intervalinho e aí a gente volta no próximo, na próxima aula já para ver o tempo que demorou para executar esse cara, né? E a gente inicia um outro algoritmo de ordenação. E aí a gente vai ter dois. Com dois a gente pode fazer teste de comparação para verificar qual que é melhor. E aí tem casos e casos. Eu adoro a discussão que gera, porque tem gente que defende com unhas e dentes que o algoritmo A é melhor que o B e o B é melhor que o C, e o
e o A é melhor que o B é melhor que o A, e aí eu gosto de ver provas, né? E a gente vai ver depois, em próximas aulas, como que a gente pode avaliar isso daí. Beleza? Vou parar então essa gravação, daqui a pouco a gente retoma para a gente continuar, enquanto isso está rodando esse bagulho daí.